Fala pessoal, Renato Campos aqui da área de Relações com Investidores e hoje eu estou aqui com o nosso Head de Distribuição e Head de Produtos, Henry Oyama, para falar um pouco do panorama do investimento em cripto, aí, o que a gente tem visto na rua junto a assessores, clientes institucionais que estão olhando para o setor e que estão investindo nos nossos produtos. Então, Henry, falando aí dos nossos clientes, do que a gente tem visto no dia a dia, quais são as principais perguntas e dúvidas que vêm desse pessoal? Pô, legal. Bom, prazer, pessoal. Acho que três perguntas que a gente ouve muito ali quando se fala de criptoativos, de investimento em criptoativos em particular. Acho que a primeira e mais natural delas é por que eu deveria investir nessa classe de ativos e que benefícios ele pode trazer como investimento. E acho que a resposta para isso ela é muito clara ali, no sentido de que é uma oportunidade muito grande, talvez única por muito tempo, de se investir numa tecnologia nova, tecnologia nascente, que pode mudar muito como a gente vive, como a gente se conecta com a tecnologia, principalmente aplicada ao mundo financeiro. E acho que essa tecnologia nascente está começando agora e tem muito para se desenvolver. E acho que só para dar um exemplo do quanto potencial isso pode apresentar no quesito de investimentos, nos últimos 10 anos, pegando de 2014 até 2023, investir em criptoativos, investir no Bitcoin, por exemplo, conseguiu entregar um retorno anualizado 20% maior do que se você tivesse acertado a escolha de cada uma das classes de ativos em cada um desses anos. Então isso só para mostrar a potência que é investir numa nova tecnologia, no caso de investimento tão promissor e tão potente, em grandes potenciais. Bom, a segunda pergunta que a gente enfrenta bastante é como investir nessa nova classe de ativo com esse potencial de retorno tão atrativo. E o que a gente vê na televisão, nos jornais, na mídia, são investidores se aventurando muitas das vezes com promessas, em veículos e até entrando em criptoativos diretamente, sem ter a consciência de que existem riscos inerentes que eles estão correndo ao investir diretamente em criptoativos. E existem outras formas de se expor a esse retorno potencial através de produtos regulados, como os da Hashdex, que, além de serem negociados em bolsa, possuem estratégias e fundos que podem trazer esse benefício sem necessariamente ter que correr o risco de perda do principal, perda dos recursos aplicados, né? E acho que o terceiro ponto que muitos investidores também nos questionam é por que eu deveria investir agora? Né? Por que agora é um bom momento, não daqui a um ano? Ou por que depois do ano passado, principalmente, por que eu deveria investir agora? E acho que a resposta para isso é porque, apesar da oscilação de preços que a gente viu ao longo de 2022, a gente viu muita coisa acontecendo em 2023. Então, muita evolução tecnológica, acho que principalmente muita adoção institucional. Quando eu estou falando de adoção institucional, estou falando de grandes players. Acho que mais recentemente a gente tem o exemplo da própria BlackRock, o presidente da BlackRock se manifestando favoravelmente aí ao Bitcoin, por exemplo. E além disso, além das instituições e empresas, a gente também tem visto movimentos de bancos centrais. O próprio Banco Central brasileiro, ele está desenvolvendo o real digital, né, o real tokenizado, em cima de uma infraestrutura que utiliza blockchain. E tem tudo a ver com criptoativos. Então, essa onda está vindo, o desenvolvimento continua acontecendo, e dado que o ano passado tivemos um ajuste grande de preço, isso abre uma grande oportunidade para se capturar esse retorno potencial nos próximos anos. Perfeito, mas eu imagino que ainda assim, mesmo com esses pontos excelentes que você colocou, você ainda deve enfrentar ou deve ouvir obstáculos e questões aí, riscos levantados pelos próprios assessores de investimentos e nossos investidores. Mas quais são esses principais pontos de preocupação e obstáculos que eles ainda enxergam para entrar numa nova classe de ativo de cripto? Perfeito. E de fato a gente enfrenta recorrentemente duas grandes perguntas, né? Uma em relação ao risco da classe de ativos. Por ser uma classe de ativo nova, ela traz muita volatilidade, muita oscilação de preço, grandes oscilações, né, como a gente viu, por exemplo, em 2022, mas também grandes potenciais de retorno, como a gente viu em outros anos. E isso assusta muitas das vezes o investidor, porque ele acha que é uma classe de ativos muito arriscada. De fato, acho que o remédio e o veneno é sempre uma questão de dose. E o que a gente sempre recomenda para os investidores é uma alocação pequena e estratégica de 1 a 5% do seu patrimônio, de forma que, mesmo com essa oscilação maior, ele traga um benefício para o investimento, para a carteira, mas sem necessariamente fazer com que o investidor perca o sono ou tenha que se preocupar recorrentemente com isso. E, além disso, que ele tenha um capital disponível para recompor essa posição ao longo do tempo com a oscilação do preço dos ativos.
E a segunda pergunta que a gente tem recebido muito também, né, dado que a gente teve um ajuste de preços de 2022 muito forte, isso assustou muitos investidores conservadores, né, e que, não somado com aí o cenário macroeconômico brasileiro e mundial, ficaram avessos ao risco e estavam querendo reduzir risco das suas carteiras, dos seus investimentos. Para esse tipo de pergunta, esse tipo de dúvida que o investidor tem apresentado para a gente, nós temos recomendado muitos estudos, né, apresentado muitos estudos que mostram que, dado que criptoativos é uma classe de ativo que não conversa, não se correlaciona com as principais classes de ativos brasileiras, ele traz um benefício muito grande para qualquer investimento, desde que ele, de novo, seja feito de uma forma parcimoniosa, né, controlada e com bastante disciplina. Então, se o investidor, por exemplo, tivesse reduzido o risco da sua carteira, reduzindo a parcela de ações, ele teria, e trocado um pedaço dessa parcela de ações por criptoativos, ele teria absorvido potencial de retorno dessa nova classe de ativos e ainda assim teria um portfólio com menos risco e menos perda potencial, principalmente porque criptoativos não conversa muito com a economia brasileira, com as notícias políticas que acontecem aqui no Brasil e os eventos macroeconômicos que a gente enfrenta aqui no Brasil. Perfeito. E uma vez os assessores ou nossos cotistas aí decidindo então investir em cripto, como é que eles podem contar com a Hashdex? Como é que a gente pode ajudar esse assessor, esse cliente a, depois, uma vez investido, a ter mais acesso à informação? Como é que a gente trabalha junto com esses assessores de investimento? Uma ótima pergunta. Acho que a Hashdex nasceu para oferecer esse acesso, né, de forma simples, segura e regulada a esse novo universo de criptoativos. E quando a gente fala desse acesso, a gente está falando de produtos. Então a gente desenvolveu e desenvolve sempre estratégias e produtos que o investidor possa se expor, que contém ali características diferentes e adequadas para cada tipo de investidor, cada perfil de cliente, que o assessor possa recomendar, de acordo com o perfil do cliente dele, ou o próprio investidor possa consumir ali, dado o seu perfil, né? Então, produtos é uma coisa que a gente sempre está desenvolvendo, sempre entendendo e absorvendo demandas e dores dos próprios clientes, aquilo que a gente pode melhorar. Somado a isso, a gente tem muitos relatórios, muito conteúdo educacional para que essa nova tecnologia seja muito mais clara e palatável para os investidores, né? E quando eu estou falando de conteúdos, também no intuito de separar o ruído do que é informação, do que é fato, né? Porque hoje, com toda a abundância de informações, a gente tem muito barulho e a gente tenta separar aquilo que é relevante para o investidor daquilo que é simplesmente, em fato, aleatório, né? Bom, além dos produtos e dos conteúdos que a gente produz, a gente tem uma equipe ali, o Renato e o nosso time de relações com investidores, que tenta sempre ficar muito próximo, né, dos nossos parceiros e dos nossos investidores, para trazer uma consultoria específica de criptoativos, dado que esse é o nosso DNA, a gente só fica olhando isso e tentando separar ali as informações relevantes para os nossos investidores, além de assessorias e estudos que a gente faz para recomendação de portfólio, estudos que conversem muito mais com os clientes que tenham suas diferentes características, além de reuniões e calls que a gente tem sempre disponibilidade para fornecer e fazer com aqueles investidores que precisam de uma informação adicional ou aqueles assessores que estão tentando construir essa narrativa e precisam de alguma informação adicional ali para construir o case de criptoativos que acho que é tão relevante para todos os investidores. É isso aí, pessoal. E qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesite em entrar em contato conosco. Dúvidas sobre os produtos, podem contactar o seu assessor também. A gente tem um contato próximo com praticamente todas as casas e assessorias por aí. Os nossos produtos disponíveis na maioria dos distribuidores. E interaja com a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, @Hashdex, no Instagram, hashdex.crypto, no YouTube da Hashdex também, ou nosso site, hashdex.com, ou se não, me manda um e-mail, contato@hashdex.com.